Diário da Manhã. Olha só, vamos conversar com o deputado federal André Janones, que está aqui conosco, que veio a Manaus visitar a Zona Franca de Manaus para debater sobre a reforma tributária. Bom, o deputado já pode dar o seu bom dia. Jovem, eu pensei que a gente fosse falar de algum evento cultural o deputado que está aqui, é a primeira vez que vem a Manaus? Bom dia. Primeira vez em Manaus, bom dia. Bom dia a toda a equipe da Rádio Diário, manifestar o meu agradecimento a Deus e a vocês por abrir esse espaço. Estamos à disposição de vocês, dos ouvintes. É um prazer imenso estar conhecendo aqui a cidade. Já estou só menos de 24 horas aqui, mas absolutamente apaixonado pela região. Graças a Deus. E olha, parabenizar sua iniciativa como deputado federal por Minas Gerais. Vir conhecer o modelo, sentir as pessoas que trabalham aqui, conhecer de perto a realidade para ter um posicionamento com domínio, né? Porque nós sofremos muito com, digamos assim, lá no próprio Congresso, com posicionamentos equivocados sobre a Zona Franca de Manaus. E o cuidado em vir aqui é justamente não ser mais um que talvez pudesse futuramente defender um desses posicionamentos equivocados. Eu tive uma atuação um pouco destacada na reforma da Previdência. O meu posicionamento foi o contrário. Muitos foram a favor, tanto que ela foi aprovada, e eu respeito, certo. Mas eu militei com propriedade, com legitimidade, pelos argumentos que eu entendi que eram os melhores contra a reforma, e isso de alguma maneira nos tornou uma espécie de referência nesses debates. Por conta disso, eu tenho recebido no meu gabinete, atendo todos que lá nos procuram, muitas pessoas com posicionamentos diferentes em relação à reforma tributária, que é o próximo debate que a gente vai travar. Exatamente. E não tem como falar em reforma tributária sem falar na questão da Zona Franca de Manaus, que vai ser afetada diretamente dependendo do que vai ser aprovado lá. E entre os vários discursos que a gente tem ouvido, entre as várias pessoas que a gente tem atendido, alguns chegam ao extremo de defender o fim da Zona Franca de Manaus. E independente do meu posicionamento, eu entendi que para ter uma legitimidade maior, uma autoridade maior para falar sobre o assunto, seria interessante vir aqui pessoalmente, por isso tomei essa iniciativa. A gente, às vezes, quando analisa a letra fria da lei, né, o texto, às vezes algumas contas muito simplistas, 25 bilhões de renúncia fiscal, divide pelo tanto emprego está saindo a tal. Você não leva em conta as peculiaridades da região, você não leva em conta os empregos indiretos, você não leva em conta uma série de fatores que também tem que ser levado. Então, esse é o objetivo da nossa visita aqui. Eu espero, ontem eu até encontrei alguns colegas do Estado na Expo Agro, e eles diziam da iniciativa que ela possa abrir portas para que outros também tomem essa iniciativa. Exatamente. E agora, quais são os pontos principais a serem debatidos sobre a Zona Franca de Manaus que o senhor deve se posicionar após essa visita, inclusive? Eu acho que o principal ponto, o que influi mais diretamente na sobrevivência, eu vou até dizer sobrevivência da Zona Franca, já que, como eu disse, alguns defendem até o fim dela, alguns mais radicais, certo. É a questão do momento da incidência do imposto, né, que hoje é no nascimento, na produção da mercadoria, com o que a gente tem chamado aí de princípio do destino ou da destinação, passaria a incidir na destinação final do produto e não mais na sua origem. E isso, se aprovado, faria com que o Estado do Amazonas deixasse de arrecadar cerca de 85% do que ele arrecada hoje a título de ICMS. Pelo que eu tenho apurado, e eu estou dizendo isso não baseado apenas na visita aqui, que é sem dúvidas alguma essencial, mas a gente também tem feito um estudo mais aprofundado, eu acredito que seria aí uma tragédia. Eu chamaria de tragédia, o que a gente poderia ver aqui na região norte, e mais especificamente no estado do Amazonas. E aí alguns defendem também, isso já de antemão eu sou absolutamente contra, uma espécie de uma bolsa, de um fundo, né, para que a região continuasse, entre aspas, com o mesmo desenvolvimento que ela tem hoje, sem a Zona Franca. Também acho absolutamente inviável, não vejo possibilidades. Diz tanto no nosso país, né, em ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Exato. E agora, quando
beneficia a si próprio, de repente todo mundo começa a mudar de opinião. Concorda com algo que tanto condenava. Que tanto condenava, né? O sentimento que a gente percebe, o falso sentimento que é passado para quem está fora da região norte como um todo, e é isso que a visita que mais contribuiu para que ficasse esclarecido para mim, é que eles tentam passar um sentimento de que o modelo de tributação que é adotado hoje na Zona Franca de Manaus é um modelo de tributação que beneficia apenas o estado do Amazonas, no máximo os estados onde a Zona Franca tem a sua extensão, em detrimento de todo o restante do nosso país. E o que a gente tem visto em acesso mais profundo aos números é que não é bem assim. Vou falar diretamente do meu estado. Minas Gerais hoje tem diretamente 34.614 empregos que são gerados pela Zona Franca de Manaus através de empresas que vendem quase que exclusivamente os seus produtos para o manufaturamento aqui na Zona Franca. Que bom. Então a gente está falando só de um estado. Sem contar do Vale da Eletrônica, que tem em Minas Gerais, que tem uma ligação direta com o Polo Industrial de Manaus, da região de Itajubá. Exato, né? exato. E já discutimos em anos anteriores sobre a questão dos semicondutores também, que Minas Gerais tem, no aspecto tecnológico, um avanço significativo. E tem essa ligação também com o Polo Industrial de Manaus. O senhor já se reuniu na Superintendência da Zona Franca de Manaus ontem, e hoje visita as fábricas do Polo Industrial de Manaus. Claro, para conhecer de perto toda essa estrutura, mas já tem algo que possa se posicionar. E nós podemos considerar que teremos também um dos defensores do Polo Industrial de Manaus, já após essa visita de 24 horas aqui. Ontem a gente teve uma visita mais teórica, eu vou chamar assim, uma apresentação, uma exposição do funcionamento da Zona Franca, e hoje a gente vai conhecer na prática, nós vamos visitar várias empresas. Eu quero aproveitar aqui e já agradecer o atendimento que a gente teve ontem, realmente foi uma exposição fantástica, deu para tirar todas as nossas dúvidas. Que bom. E em relação à sua pergunta, respondendo de forma mais direta e objetiva, de antemão eu não vou adiantar todo o meu posicionamento em relação à reforma tributária, a gente está aqui falando de um item específico, aquilo que vai refletir diretamente na Zona Franca de Manaus. Eu quero dizer a vocês, aqueles que estão nos ouvindo, as pessoas que são diretamente afetadas, que acima dos números, acima dessa questão tributária mais direta, e ela por si só já seria suficiente para se defender não só a manutenção, mas mais do que isso, o fortalecimento da Zona Franca, se a gente se ater só aos números, só uma questão diretamente objetiva, matemática, tributária, já seria motivo para se defender o fortalecimento da Zona Franca. Mas ainda que não o fosse, somente a função social, que nunca pode ser descartada, do desenvolvimento da região norte, do quão essas pessoas necessitam hoje, é impossível você vislumbrar isso aqui sem a Zona Franca. Isso por si só já seria suficiente para que eu me posicionasse ao lado do estado do Amazonas, ao lado da defesa da Zona Franca de Manaus. Eu acho que isso faz parte de todos aqueles que realmente gostam do nosso país, que são brasileiros de verdade. Eu acho que é um patrimônio não só da região norte, mas do nosso país, e podem contar comigo sim. Olha, você que está nos ouvindo, você não está ouvindo um deputado da região norte, nem do Amazonas. É o André Janones, deputado federal de Minas Gerais, que teve essa iniciativa de vir visitar o Polo para ter os seus argumentos com domínio e precisos sobre a Zona Franca de Manaus. Vai entrar a reforma tributária, é preciso ter posicionamentos não equivocados, mas com conhecimento de causa. Ele está aqui em Manaus, fica até hoje aqui em Manaus. Fico até segunda. Até segunda? Segunda. Então tem um tempo muito... Conhecer a floresta. Vai fazer um passeio também. Vou. Muito bom. Eu gostei desse posicionamento. Apesar de a Zona Franca ser no Amazonas, ela pode ser decisiva para essa reforma que irá afetar todo o Brasil. Né? Exato. Esse foi um posicionamento que o senhor teve lá no Congresso. Exato. Eu quero aproveitar a sua audiência aqui, falar um pouco aproveitar para deixar um comentário aqui. Eu tenho feito isso em todos os órgãos de imprensa que eu tenho algum espaço, que eu acho que o nosso trabalho vai além do trabalho de legislar, mas também um trabalho de conscientização. Então, ciente da enorme audiência da Rádio Diária, eu quero só deixar um comentário aqui. A gente vê hoje um debate muito ideológico na Câmara dos Deputados. Eu estou no meu primeiro mandato, tenho só 35 anos de idade, e eu te confesso que isso é o que mais me decepcionou nesses 8 meses de mandato.
Você tem uma Câmara onde uma turma sobe na tribuna para chamar o presidente de Bozo e a outra sobe para chamar o ex-presidente de quadrilheiro e etc. E você não tem debates sobre aquilo que realmente vai mudar a vida dos brasileiros. Entendi. Você tem uma Câmara dos Deputados onde toda semana vai uma comitiva para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França, e as pessoas brigam para ter espaço naquela comitiva, mas a grande maioria não conhece sequer o próprio país. Desses parlamentares, você conta nos dedos quem conhece, por exemplo, a floresta amazônica. Então, que a gente possa utilizar o trabalho lá na Câmara para conhecer a realidade do nosso país. Se prega tanto também contra os gastos. Deputado tem regalia, tem que abrir mão disso, daquilo. Eu sou contra isso, deputado não tem que abrir mão de nada. Ele tem que usar o dinheiro do povo em benefício do povo. Certo. Ao invés de abrir mão disso, daquilo, utiliza para vir aqui conhecer a região norte, conhecer a região sul, conhecer o país como um todo, para poder falar com a autoridade. Infelizmente, o trabalho hoje de um deputado se limita, a gente percebe a destinação de emenda parlamentar, o que na minha ótica não deveria nem existir. A emenda parlamentar, a destinação de recursos, ela deveria ser feita pelo Poder Executivo. Isso é apenas um mecanismo de troca de votos que a gente tem hoje, de fazer politicagem. E por conta disso, a real função de um deputado, de um parlamentar como um todo, vereador, senador, ela está sendo deixada de lado. Qual que é essa função? Legislar e fiscalizar. Isso está esquecido. Eu tenho feito um trabalho em Minas Gerais que eu chamo de fiscal do povo, que é onde eu vou até as prefeituras, os municípios menores, percorro o estado todo investigando e denunciando casos de corrupção. Porque não adianta você destinar emenda e o dinheiro não chegar no seu destino final. Então, que a gente possa conscientizar, conhecer o nosso país para ter legitimidade para debater os assuntos relevantes e fazer também esse trabalho de fiscalização. E com esse seu posicionamento, o senhor tem encontrado alguns pares dentro dos 512 deputados? Poucos, mas tenho. Tem. São poucos que mantêm a gente com a esperança viva. O senhor está refletindo o novo cenário político. O senhor tem consciência disso? Sim. Quando as pessoas dizem muito em nova política, mas ninguém explica o que é nova política. Né? Isso, para mim, é nova política. Isso é nova política não é... A gente precisa ter coragem para encarar alguns debates, como, por exemplo, ter coragem de falar para a população brasileira que quem fala que se deputado abrir mão de combustível vai resolver o problema da saúde no país, porque não vai. Não vai. Se hoje os 513 deputados abrirem mão de hipocrisia pura, discurso fácil e populista. Vão queimar, hipocrisia total. É verdade. Hoje, vários parlamentares prestam contas do seu mandato dizendo do que abriu mão. Eu prefiro ter um funcionário que ganhe, vamos dar um exemplo, R$2.000 por mês e faça o que eu pago ele para fazer, do que um que ganha 1.000 e não faça nada, e quando eu for cobrar, ele fala, eu abri mão de metade do meu salário. A gente precisa trabalhar para o povo e dar resultado. Sim. É André ou Janones o nome de guerra lá em Minas? André Janones. André Janones. Só o fato de tu saíres lá de Minas Gerais e vires aqui em Manaus para tratar de um assunto que todo mundo está pedindo apoio, todo mundo, a bancada do Amazonas tem 8 deputados. 8. Então precisa de um número maior. Aí tem a Frente Parlamentar da Amazônia. Bacana. Mas se eu tiver uma voz que possa, do Sudeste, no caso, o André Janones, já é um ponto positivo. Enorme. E é isso que a gente busca somar, porque, como eu disse, passa-se a falsa impressão de que esse é um interesse único e exclusivo do Amazonas, né? Da região norte, e o pior, em detrimento das outras regiões, o que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Mas talvez quando a bancada do Amazonas fale, fica parecendo, tá defendendo, né, tá querendo vender o próprio peixe. Tá olhando para o próprio lado. Então a gente espera, ontem eu disse isso para um colega aqui da região que eu encontrei na Expo Agro, a gente espera que isso possa fazer com que outros parlamentares, pelo menos, não vou dizer se posicione do mesmo lado que nós, mas que pelo menos analisem antes de se posicionar, que possam formar a própria opinião. Né? Nós temos uma rede social, que o meu principal meio de comunicação é a rede social, uma rede social muito forte, são 2 milhões de seguidores, e o que a gente puder fazer para estar conscientizando, para que outros deputados, como eu disse, repito, não que tenham o mesmo posicionamento que nós, porque posicionamentos diferentes faz parte dentro de uma democracia, mas até para se posicionar contra a Zona Franca, por exemplo, que vem aqui, conheça e se posicione contra. Eu já vou te seguir já na rede social. Qual é o perfil da André Janones, Janones. Quem quiser seguir aí vai ser um prazer acompanhar nosso trabalho. Eu acredito que muitos seguidores que estão nos ouvindo também, porque o André já passa a ser um ponto positivo dentro do Congresso. Esse cenário que você colocou aí, a gente tem acompanhado. Não tem mais como você evitar
de saber o que está acontecendo no mundo com a democratização da notícia, da informação através das redes sociais. Todos os dias eu tenho que responder a seguinte pergunta: você é de esquerda ou de direita? Você é contra... de esquerda ou de direita? Vou responder mais uma vez. Eu não me posiciono dessa maneira, não porque alguns entendem isso como ficar em cima do muro. Eu entendo isso como coerência. Se eu digo para você que eu sou de esquerda, você vai deduzir todos os meus posicionamentos e de repente eu não estou dentro dessa caixinha. Entendi. Se eu me coloco como de direita, a mesma coisa. Por exemplo, o aborto. Eu sou absolutamente contra o aborto. Sim. A legalização do aborto. Então você vai me dizer, então você é de direita. Direita, ultra. Mas eu já tenho outros posicionamentos. Por exemplo, eu tenho um posicionamento de defesa de programas sociais que a direita não defende. Então você vai me dizer, então você é de esquerda. Entendi. Então eu não me encaixo. E eu não analiso o projeto, e isso eu acho um emburrecimento da nossa democracia. Veio pelo Bolsonaro, a esquerda é contra. Ela não vai ler o projeto. Nem debate. Se veio do Bolsonaro é ruim, ponto. Entendi. A direita é o contrário. Veio do Bolsonaro não erra, Bolsonaro é Deus, está correto. É o posicionamento que eu tenho mantido fora dele. Entendi. E que isso sim são pouquíssimos dentro da Câmara. De analisar a matéria por si e se posicionar dentro daquela matéria, independente de quem trouxe, de quem propôs. André Janones, deputado federal por Minas Gerais, está conosco aqui nos estúdios da Diário FM, está fazendo uma visita no Polo Industrial de Manaus, veio conhecer o Polo Industrial de Manaus para ter um posicionamento junto à reforma tributária. É um dos pontos a Zona Franca de Manaus. E olha que o estado de Minas Gerais também tem o seu polo de eletrônica, né? E ele faz esse posicionamento não só regional, mas ampliado para todo o país, porque ele é um deputado federal e ali estão sendo discutidos o futuro do país. E tem um posicionamento que, sem dúvida nenhuma, tem o orgulho de quem o elegeu, do eleitor lá de Minas Gerais, porque nós estamos vivendo um novo momento no cenário político e, principalmente, apesar de nós também vermos muitos novos patinando, mas nós temos essa esperança dessa renovação política com esse seu posicionamento. Queremos agradecer sua presença aqui nos estúdios da Diário FM, da Record News Manaus, canal 27.1 e do portal d24m.com. Muita gente se manifestando na rede social. De novo, André Janones, você pode segui-lo nas redes sociais e ver o trabalho dele, posicionamento dele. É de Minas Gerais, mas que já temos um grande amigo aqui do Amazonas, junto ao seu posicionamento na Câmara dos Deputados. Eu quem agradeço pelo espaço, agradeço a toda a equipe. Desde que cheguei aqui, as pessoas falam muito, né? Minas é muito famosa no cenário nacional pelo acolhimento, né? Isso. É uma região onde você é muito acolhida. Ontem eu dizia para um amigo que a Manaus não fica muito atrás. Cheguei aqui, como eu disse, há 24 horas, mas já estou apaixonado pela cidade, realmente uma receptividade muito boa. Então, meu agradecimento a todos vocês, agradecer a Deus pelo espaço, pela oportunidade e dizer àqueles que estão nos ouvindo que contem conosco, acompanhem o nosso trabalho, porque eu tenho fé em Deus que devagarinho a gente vai construindo o Brasil que a gente tanto sonha. Muito obrigado. Eu que agradeço.